O programa a seguir tem classificação indicativa livre. As linhas, os arabescos, os beirais, as platibandas, as cores e as formas. A linguagem arquitetônica é signo da relação entre o homem e o espaço. As construções contam a história da cidade e revelam a cultura do povo. Isso porque as casas, os prédios, não satisfazem apenas uma necessidade de abrigo, mas são também expressão. O Em Tese vai falar hoje da arquitetura curitibana e de como ela é capaz de falar sobre a cidade e os habitantes. Eu recebo aqui no estúdio Marcelo Saldanha Sutil, doutor em História pela UFPR e autor da tese de doutorado que vamos apresentar hoje. Também está aqui no estúdio o professor Magnus Pereira, do Departamento de História da Universidade. Bem-vindos ao Em Tese. Marcelo, eu queria que você iniciasse me explicando por que a arquitetura pode ser vista como algo a mais do que simplesmente uma forma de construir, o que ela tem a dizer sobre uma cidade. Bom, eu entendo a arquitetura como uma organizadora do espaço e desse espaço também no tempo. Então, dessa maneira, ela supre as necessidades de determinada população, de moradores, de construtores, ela traduz um pouco a formação de cada época e, dessa maneira, ela mostra a forma como as pessoas moravam, o que elas imaginavam que deveria ser uma construção, a maneira como deveria se organizar um espaço urbano, uma cidade, porque a arquitetura não é só a casa, é o espaço construído ou não construído, o que dá a conformação, a cara de qualquer meio urbano, de qualquer cidade, né? Então, ela traduz os anseios daquele momento. E é esse trabalho de traduzir os anseios de cada momento que faz com que, particularmente os historiadores, tentem ver através da arquitetura um pouco de cada época, a maneira como as pessoas compreendiam o seu tempo. E você usou esse olhar para entender Curitiba. Eu queria que você explicasse só que período que você se preocupou em entender. Foi um período meio longo, eu peguei século XIX, o final da nossa arquitetura luso-brasileira ou colonial. Passei pelo ecletismo, entrei nos anos 20 e 30, neocolonial, Art Deco, e cheguei até o comecinho dos anos 50, quando é o início do que nós chamamos da nossa arquitetura moderna, tradicionalmente conhecida como moderna. Agora, professor Magnus, como era essa Curitiba justamente dos anos 1800, que foi onde ele começou o passeio dele? Bom, é um pouco longo o período, né? Quer dizer, vamos pensar mais no final do século, que é o período em que ele enfatiza, né, começa a estudar. Veja, é uma cidade assim que deixou de ser uma vila, né, quase que insignificante, né, e começa a ganhar áreas, né, de uma cidade maior, né, o fenômeno principal ali é a elite da erva mate, a elite ervateira. A cidade enriquece com o comércio da erva mate, ela passa a ter dinheiro, a ter uma elite que estuda fora, que se habitua, né, às metrópoles europeias, vão muito para a Argentina, inclusive Buenos Aires, Rio de Janeiro, e elas têm daí um sentido de modernizar a cidade, construir grandes palacetes, né? E, ao mesmo tempo, nesse período, você tem um acréscimo da migração e da imigração, quer dizer, tanto migrantes brasileiros se dirigindo para Curitiba,
né, em grande quantidade, como estrangeiros, né? Então a cidade, aí nesse período, ela sofre um impacto, né? E isso só vai se acentuando ao longo do começo da primeira metade do século XX. Quer dizer, as taxas de crescimento de Curitiba são espantosas, ela praticamente dobra a cada década. Então a cidade ela vai sendo destruída e reconstruída a cada momento, nesses 50, 60 anos, né? E cada vez, quer dizer, uma nova linguagem arquitetônica está sendo tomada como o moderno, o bom, aquilo que deve ser construído. De que maneira que essa mudança, justamente, de percepção do que é moderno ou bom, acaba dificultando a preservação da história desses prédios? Isso é difícil realmente? Isso é difícil, né? Nós não... Veja, parece que fez parte da identidade curitibana acreditar no moderno, na inovação. Nós nunca fomos cultores do passado, né? Quer dizer, isso parece que marcou a nossa personalidade desde a emancipação, na metade do século XIX, né? Sempre que, veja, e a própria população aderiu a isso. Então, a gente sempre imaginava a cidade boa é aquela com prédios modernos. Então, põe-se abaixo aqui o passado, e o bom e o belo é sempre... né, tá atrelado à ideia de progresso, de futuro. Isso é geral do Brasil, mas aqui foi particularmente forte esse fenômeno. Veja, e isso entre a população em geral. Mas veja, entre os arquitetos também, quer dizer, né, os arquitetos geraram a noção de que esse passado recente era nada, era uma besteira, que não devia ser preservado, que deveria ser posto abaixo, que eram construções defasadas e velhas. Então, nas próprias escolas da arquitetura, né, eu mesmo estudei arquitetura e não cheguei a me formar, quer dizer, meio que aprendi que era meio que besteira essa coisa dessa arquitetura do final do século, que isso era coisa insignificante. Bom, Marcelo, eu queria retomar um pouquinho essa questão dessa Curitiba do início ali dos anos 1800, bastante colonial, e como ela vai mudando, como bem o professor Magnus colocou, com a chegada dos imigrantes e de profissionais de fora. Eu queria que você falasse um pouco como que isso impactou as construções da cidade. A gente tinha aquela arquitetura, casinha colada parede a parede, no alinhamento, e essa transformação, como o Magnus comentou, ela veio muito da cultura europeia, principalmente, do trânsito que nós tínhamos dos nossos profissionais aqui, que iam estudar fora ou estudavam no Rio ou em São Paulo, que existiam os cursos de engenharia. E também não só dessa técnica construtiva, mas também muito da medicina sanitária, que começou a se preocupar com a questão da iluminação, do arejamento das residências. Foi um processo um pouco mais lento, de certa maneira. Começou com a chegada dos imigrantes, os alemães foram os primeiros a tentar fazer umas aberturas laterais nas residências, uns corredorzinhos para não entrar direto da rua, os italianos logo depois. Isso chegou na nossa legislação mais no final do 19, não que tenha acontecido assim em 1895, teve um código de postura que permitia isso e foi... Não. É um processo mais lento, né? O morar, ele tem uma característica de... Essas transformações culturais, elas são mais lentas até. Mas isso aconteceu muito com esse trânsito de profissionais. Então, a gente tem lá... Eu tomei, né, no meu mestrado, e repeti no doutorado, o caso da farmácia Stelfel, que foi uma construção... Que é que tem o relógio de sol na Praça Tiradentes, hoje em dia, que quase ninguém reconhece. Ela foi a primeira a romper um pouco com aquele casario mais modesto que havia na praça. Ela tinha um corredorzinho lateral que era camuflado por uma parede, porque a legislação da época não permitia. Ao mesmo tempo, alguns chalés começaram a ser construídos, e sempre com essa necessidade, essa preocupação de mais luz, mais ar e novas técnicas construtivas, né? Você faz uma casa no alinhamento com o telhado caído para a rua, porque você ainda não tem também um sistema de calhas que permite um escoamento melhor de águas. É uma série de fatores que então, contribuem para essa transformação. Bom, publicações europeias destinadas a arquitetos e engenheiros influenciaram muito as construções de Curitiba nesta época. Algumas destas obras estão preservadas no acervo do Museu Paranaense e em breve estarão disponíveis para consultas do público. Do Brasil colônia aos dias de hoje. Será que a Curitiba que conhecemos sempre foi assim? É possível contar a história da capital paranaense através de sua arquitetura.
Isso porque as construções de uma cidade dizem muito sobre a cultura do povo. Em Curitiba, a vinda de imigrantes europeus influenciou os estilos das obras da cidade. Os arquitetos e os engenheiros que viviam em Curitiba no século XIX tinham como fonte de inspiração livros que hoje fazem parte do acervo do Museu Paranaense. Então aqui nós temos uns exemplares, bem raros aqui do Museu Paranaense. Esse livro ele está protegido por um papel aqui que foi feito condicionamento no setor de restauro. E nós temos aqui um livro de origem alemã. Provavelmente o dono deste livro seria Francisco Antônio Monteiro Tourinho, como está o nome dele aqui. Os livros foram publicados em diversos países europeus e foram trazidos a Curitiba por profissionais da área, como o engenheiro Francisco Monteiro Tourinho e o mestre de obras Carlos Augusto Warneck. São publicações com projetos de residências feitos por alemães e franceses. Eram verdadeiros manuais. O Museu Paranaense recebeu a doação das obras em 1992. De lá para cá, a importância como registro histórico e a necessidade da conservação dos exemplares só cresceram. A responsável por manter as obras intactas é a Deise, restauradora do museu. Ela explica como funciona todo o processo de encapamento das publicações. Esse livro estava na biblioteca precisando de uma higienização e um acondicionamento. Ele vai ser higienizado, com trincha, folha por folha. Bom, depois de todo o processo dele, de toda a higienização, vai ser feita uma caixinha para ele poder ser guardado. Esse papel é um papel especial para a caixa, papel mais maleável. Tem que ser medido o livro para poder fazer o tamanho certinho da caixa. Tá cortado, depois de cortado, nós vamos frisar para poder fazer a dobra. Vou marcar. Último friso, todo frisado. Vamos ver se ele encaixa certinho. Antigamente, apenas os profissionais da área tinham acesso a estes manuais. Mais de 200 anos depois, o Museu Paranaense está restaurando e catalogando os livros, que, enfim, poderão ser consultados por quem se interessar. Aqui nós estamos na biblioteca de obras raras do Museu Paranaense. Essa reserva ela fica na biblioteca Romário Martins. E aqui nós temos o acervo de periódicos e livros, que são obras raras do Museu Paranaense. Além disso, nós temos os documentos, o fundo documental do Museu Paranaense, as fotografias e temos algumas aquarelas, pinturas, litogravuras, que são objetos mais sensíveis e que tem que estar num ambiente climatizado. Certo? Aqui esse ambiente ele deve estar em 18 graus, em torno de 18 graus, que é o ambiente ideal para o papel. Bom, Marcela, é inevitável quando a gente assiste a essa reportagem fazer a comparação dessas publicações com as revistas que hoje circulam de decoração, de arquitetura. Agora, nessa época, essas publicações, esses livros, eles não tinham esse mesmo alcance que as revistas têm hoje, né? Eu também não deixei de fazer essa comparação, mas a gente tem que levar em conta que eram manuais destinados principalmente a profissionais, a circulação de livros não era algo tão facilitado, mas de certa forma seria mais ou menos o equivalente ao que a gente tem com as nossas revistas de arquitetura. No doutorado mesmo, da década de 20, eu usei uma fonte muito boa, que era uma revista semelhante com projetos e que já era de circulação nacional. E esses álbuns para mim foram achados. Eu estava no início da minha pesquisa, ainda no mestrado, e eles tinham recém-chegado na biblioteca do Museu Paranaense, eu estava por lá pesquisando e fui apresentado a eles. E foi muito interessante, porque eu consegui ver ali naqueles projetos detalhes e construções muito semelhantes ao que eu vi em fotografias antigas e ilustrações antigas da cidade.
Ali tem um álbum que é do Monteiro Turinho, que foi um engenheiro da província, abriu muitas estradas, desbravou o Paraná, fez alguns quartéis, o da praça onde é o shopping hoje o Curitiba, foi um projeto dele. E também é citado um do Warnke, que era filho de um dos construtores da farmácia Stel, foi o que eu falei. Então, ele passava, circulava entre os profissionais, passava provavelmente de formação de pai para filho, como foi o caso do Warnke, e era lógico que eles consultavam esses manuais e talvez até apresentassem para os seus clientes na hora de construir. Tá certo. No próximo bloco, vamos descobrir como as primeiras décadas do século XX mudaram a cara de Curitiba e deram para a cidade as formas de uma metrópole. Curitiba tornara-se outra, já não era a mesma matutinha submissa, seu rosto, agora fino e aformoseado pelo uso constante de pomadas odorantes, tinha uns ares altivos e próprios das damas da sociedade. Seu corpo, agora delgado, vestia finíssimos trajes de seda pura e seus delicados pezinhos calçavam reluzentes botinhas de verniz. O texto, citado na tese de Marcelo Sutil, fala da mudança sofrida por Curitiba no fim do século XIX e início do século XX, uma cidade que deixou de ser um pequeno vilarejo para se tornar uma metrópole. Meus convidados são o doutor em História, Marcelo Sutil, e o professor do Departamento de História da UFPR, Magnus Pereira. Professor Magnus, o que aconteceu com essa Curitiba que era uma matutinha e virou, de repente, uma grande dama da sociedade? Que processos foram esses? Bom, eu já te referi um pouco a isso, né? Foi a riqueza trazida pelo comércio e exportação de erva mate, né? O principal responsável por transformar a feição da cidade. E uma coisa que é bem visível no período, quer dizer, a adoção do ecletismo arquitetônico por essa nova elite ervateira. Ela nega aqueles princípios antigos da cidade colonial, ela quer a casa com jardins, ela quer um rebuscamento da forma. Então, esse é o processo. A cidade se expande muito, são criados sistemas de bonde, então uma expansão física da cidade, do transporte coletivo, a criação dos novos arrabaldes, como o Batel, etc. Parte dos operários já começam a ir morar longe, que é Água Verde, Portão, né? Já atendidos pelo sistema de transporte de massa, na altura, que é o bonde. E Marcelo, como que isso aparece nas construções? Quais são os itens, as coisas que a gente pode perceber que diferenciam essa Curitiba de botinhas de verniz? Um pouco isso que o Magnus comentou agora, da questão de um certo rebuscamento nas construções. A gente, se for reparar, a cidade colonial ela é igual. As casinhas ou elas são sobrados ou são térreas, uma portinha, duas. E com a chegada desse ecletismo arquitetônico na cidade, você começa pela primeira vez a ter uma diferenciação residencial. As pessoas, elas podiam ter a mesma planta, a mesma forma interna de uma residência, mas por fora era uma compoteira, um jarro numa platibanda, era um detalhe a mais em cima, ao redor de uma janela, em torno de uma porta. E isso tudo começou também com uma comercialização grande desses produtos que você encontrava também nas lojas, nas casas comerciais da cidade. É claro que há uma certa diferenciação entre a casa da elite, que buscava artesãos e profissionais com mais tarimba, da casa mais popular, mas isso também estava ao alcance dessa camada da população. E a moça de botinhas, realmente, ela é aquela imagem para a cidade também que se urbanizava, né? Ela já podia usar botinhas, ela já andava por ruas pavimentadas, calçadas, ao contrário
da cortesã, né, que isso eu fiz referenciando uma crônica, que Curitiba era uma caboclinha, até chegar a uma imagem da cortesã no sentido não pejorativo, mas no sentido da modernidade, principalmente francesa. E isso vai até, vou dar um pulo aí, vou lá para o meu doutorado, já nos anos 50, quando a Curitiba já não era mais a cortesã moderna do início do século, mas ela já era uma jovem rica, bonita, que trajava trajes modernos, andava de salto alto, descolada, muito também pela riqueza do café. Então, essas imagens literárias, elas traduzem um pouco desse visual da cidade. E, professor Magnus, isso também se reflete na política, né? Porque tem um exemplo até que o Marcelo traz, que fala sobre a construção do Paço Municipal e o que essa obra significou para Curitiba. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Ela é um marco desse ecletismo, né? Talvez a obra mais monumental do período. E veja, ali era um antigo mercado, né, que é posto abaixo, então você tem essa ideia de tornar essa zona degradada, né, num novo centro, e é engraçado que ele está virado para o outro lado, como que ele nega a Praça Tiradentes, um certo passado colonial que existia, e tenta criar o que seria o novo eixo, né, de expansão, que seria o atual Barão do Rio Branco. Esse eixo ele nunca ganhou a dinâmica que o poder público queria, mas a tentativa era essa, abandonar aquele passado da Praça Tiradentes e abrir o novo boulevard, né, onde as pessoas iam passear, que seria Barão do Rio Branco. Marcelo, você fala sobre o ecletismo, o neocolonialismo, o Art Deco. Eu queria que você explicasse um pouco o que são essas, entre aspas, escolas desses momentos. Esse é aquele período que fica, como eu falei, assim, entre o nosso passado colonial e o moderno, que foi um período assim, que a própria historiografia da arquitetura relegou, deixou um pouco de lado. O ecletismo, porque era uma coisa muito acadêmica, do academicismo, era uma releitura histórica de períodos que a gente não teve. O neocolonial era um pastiche desse pedaço, desse passado colonial. E o Art Deco ele sempre ficou naquela fronteira, né, que não era nem uma coisa nem outra, eram os prédios do cabelo curto e liso, né, que eu cito na minha tese, que foi uma referência a uma frase de um jornalista. E foi um período que ficou muito esquecido. Como eu falei, a historiografia da arquitetura, ela ia do colonial e ela dava um salto para o moderno, para a arquitetura moderna, mesmo como a gente tradicionalmente fala, mas ela deixou isso tudo de lado. E isso faz parte de um determinado período, é a cara de uma cidade. Você não pode apagar um período de uma cidade, né? O neocolonial, ele está muito próximo à Semana de Arte Moderna, no período em que o nacionalismo estava muito em voga. O Art Deco tem muito a ver, e foi muito identificado também com o período do Getúlio Vargas e com questões econômicas, financeiras também, que a arquitetura acabou, de uma certa maneira, limpando um pouco todos os adereços que tinha. E foi isso que eu resolvi trabalhar no meu doutorado, é pegar esse período meio apagado, que até então, quando eu comecei a trabalhar com esse tema, ainda era visto com muito preconceito, e tentar mostrar e trazer um pouco à luz essa discussão. Hoje em dia isso já melhorou, as pessoas já começam a olhar com outros olhos esse período, não só os próprios historiadores da arquitetura, os arquitetos que trabalham com a historiografia, como também as ações de patrimônio, começam a valorizar um pouco mais essa fase da história. E houve também, professor Magnus, um momento importante que foi o paranismo, né? De que maneira que isso se refletiu nas construções da cidade? Veja, os reflexos são poucos, aconteceram poucas construções propriamente paranistas. A ideia era você desenvolver uma espécie de ecletismo com referências locais, o pinheiro, o pinhão, né, a gralha azul, etc. Quer dizer, isso aparece muito mais em elementos isolados, numa janela, numa coisa, do que casas paranistas. Foram construídas algumas, não sobrou nenhuma. A gente só tem um túmulo paranista no cemitério municipal. Acho que é a única construção totalmente paranista que sobrou, né? Mas a ideia era interessante, né? Era botar esses elementos da paisagem local para construir um ecletismo próprio do Paraná. Marcelo, você falou sobre esse período dos cabelos curtos e lisos. Por que você usou esse termo? O que ele significa? O que ele tenta
falar sobre essas construções? Esse foi uma frase de um jornalista de um artigo que eu encontrei, que é um jornalista de São Paulo, que na época ele queria definir, ele uniu a questão da moda com a arquitetura e foi aquela passagem dos anos 20 para os 30, principalmente com as mulheres mudando o vestuário, vestidos um pouco mais curtos, cabelos mais curtos, mais lisos, e ele fez essa comparação, que a arquitetura perdia um pouco aquele detalhamento, todo aquele rebuscamento que teve um pouco no ecletismo e um pouco no neocolonial, para referenciar a arquitetura moderna que começava a se fazer. Um moderno que não é o moderno do Niemeyer, o moderno depois que foi bastante famoso, Lúcio Costa, e que tornou o Brasil conhecido depois dos anos 30, 40, mas aquele moderno daquela arquitetura um pouco mais lisa, mais despojada, que é o que a gente traz de uma forma mais simplificada, que é o nosso Art Deco aqui em Curitiba. Então é o prédio Nossa Senhora da Luz, vizinho à catedral, que tem aquele contraponto da catedral, toda neogótica, com aquele prédio com linhas mais curvas na esquina, desprovido de ornamentos. É o edifício Marumbi, ao lado do Teatro Guaíra, por exemplo. Ao lado do Guaíra, que também é um símbolo do moderno já da cidade, de uma nova fase que começou nos anos 50. Então, a referência justamente é isso, é a chegada de uma arquitetura mais limpa, mais despojada. E, professor, é justamente interessante a gente perceber o quanto que, de repente, um passeio pela cidade é capaz de nos contar sobre a história da cidade, sobre como pensam os habitantes, não é? Sim, é super interessante, né? Porque as construções já são um documento histórico, né? E é um documento histórico que não está guardado dentro de um arquivo, né? Ela está exposta ao vivo, exposta ao olhar de todo mundo, sofrendo também alterações, né? Com a degradação do tempo ou reformas que são feitas. Então, é isso que é importante, né? Quer dizer, é um documento histórico que ele atinge o conjunto da população, embora as pessoas não percebam isso, né? Estão imersas. Então, está ali contado, né? Eu fazia passeios pela 15 com meus alunos, né? A gente saía lá da reitoria, íamos até a Praça Osório, né? Comentando os prédios, quer dizer, lendo esse arquivo ao ar vivo, né? Ao ar livre. Bom, Marcelo, para finalizar, eu queria que você me contasse como acabou essa sua viagem histórica e de que maneira que o seu trabalho contribui para esse resgate dessa história que está viva aí nos nossos caminhos no dia a dia. Bom, eu fui um dos aluninhos que passeava pela 15 com o Magnus e, de certa forma, aliado ao desejo que eu sempre gostei muito da arquitetura, então eu direcionei meus trabalhos de mestrado e doutorado para essa área. E também isso refletiu na minha carreira, porque hoje eu trabalho com patrimônio, eu trabalho com a arquitetura. Na Fundação Cultural. Eu trabalho não só com a arquitetura, mas também com aquele costume que está dentro da casa, porque o morar, ele também faz parte disso. E isso o reflexo está aí no meu dia a dia, né? Tá certo. Marcelo, Magnus, muito obrigada pela presença no Em Tese de hoje. Eu que agradeço. Né? Obrigada. O trabalho do Marcelo Sutil está disponível no banco de teses da UFPR e qualquer pessoa pode fazer o download completo do material de graça. O Em Tese termina aqui. Escreva pra gente com sugestões de teses ou dissertações que você gostaria de assistir aqui. Até a semana que vem. Tchau!